Fala, Tanaka, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês 13 ações para a gente atravessar esse momento muito conturbado que nós estamos vivendo. É uma carteira de ações de dividendos em foco em renda passiva, mas justamente para a gente passar toda essa tempestade que está acometendo os nossos investimentos que estão chorando no banho hoje em dia, com certeza. Isso para quem está comprado, obviamente, né? Para quem ainda não entrou e já está pensando em como investir em 2025, isso é um momento lindo e maravilhoso, porque as ações estão derretidas, tão sofridas, esperando um carinho do Itanacão aí do outro lado, que quer começar a investir focando nessa renda passiva. E para isso eu vou utilizar a carteira recomendada do BTG com 13 ações, vai estar aqui embaixo para download também, com mais detalhes, com gráficos, com números topzeiras, inclusive com previsões de dividendos para 2025, Tanaka. Mas vamos começar aqui olhando o nome que estão dando a essa carteira de dividendos do BTG nos dias atuais, ó, chama modo de sobrevivência, Tanaka. Um negócio tá tão feio que o pessoal tá chamando carteira de dividendos de modo sobrevivência, como se você só tivesse que passar por esse momento para sobreviver no mercado de ações também, né? Porque mercado de ações na nossa vida são crises, são alegrias, são esses movimentos todos que vão norteando a nossa vida e, obviamente, para momentos como esse de mais tensão, para quem vai comprar renda variável, é sempre bom jogar na retaguarda. Seria uma carteira Júnior Baianazeira, que isso é coisa de velho, né? Nem sei quem é o zagueiro hoje em dia que seria referência. Comenta aqui hoje em dia qual seria o nome dessa carteira aqui de um zagueiro topzera que eu não sei, acho que nem tem mais, Tanacão. Então, a gente já começa com ela, que sempre está por aqui nas carteiras mais recomendadas desde sempre e causando grandes infartos nos investidores, que é a Petrobras. Petrobras esse ano já subiu quase 5%, 4,31 até o dia de hoje, Tanaka, e vem novamente subindo e descendo como toda a ação. No relatório ele fala de um porto seguro, mas aí eu não concordo muito não. Principalmente para quem está começando a investir, tem bastante volatilidade envolvida. Essa semana mesmo aconteceu. O governo deve trocar presidente do conselho da Petrobras. Ações caem. Adivinha o que aconteceu? Trocaram. Agora o governo está com mais poder sobre a Petrobras. A gente sabe que sempre essa pauta de que o petróleo é nosso e tudo mais, sempre ganha, na verdade, a grande população, e no nosso bolso, infelizmente, a gente não vê diferença nenhuma. É só tristeza novamente, Tanacão. E aí, como eu falei para vocês, essa volatilidade sempre advém desses momentos do governo. Então não pensa que vão ser tempos fáceis investindo somente em Petrobras, não. Tanto é que olha esse período aqui, ó, que a gente viveu desde 2014 até 2018, zero de dividendos, justamente no momento que a Dilma Zera estava no comando e sugando tudo que podia da ação da Petrobras, fazendo a fuga da Lula na Petrobras e arrombando esse buta-buraco que aconteceu aqui. A gente teve esses dividendos malucos que aconteceram assim, nesse período, foi muitos dividendos, foram as que mais pagadoras de dividendos do mundo. Ela entrou para esse ranking de maior pagadora de dividendos do mundo todo. Ela tem pago nos últimos tempos, aqui na média, 13,57. Só que a gente sempre tem que levar em consideração essa vrauseada aqui, que é meio que deveria até descontar dessa média aqui. Mas espera-se que ela pague pelo menos aí quase 13% ainda esse ano, Tanacão. Então, é bastante legal esse movimento que a Petrobras tem feito de ainda continuar distribuindo para os acionistas os dividendos, já que os investimentos que ela vinha fazendo só estava dando prejuízo, só estava enterrando. Com os desinvestimentos foram feitos, aí sim ela voltou a dar lucro e focar no seu core business, que era extração de petróleo, principalmente offshore. Então a gente tem a Petrobras aqui, ó, 12 Bordoari, deve continuar pagando bons dividendos, isso se não houver interferência do governo, tá bom, Tanacão? A próxima ação que todo investidor de dividendos ficou um pouquinho trecho com ela nos últimos tempos, mas tem voltado bastante, é o Itaú. O Itaú nesse ano acumula uma queda de 1,04, Tanacão, mas recentemente também teve ali uma reunião até com os investidores do Itaú,
E os dividendos generosos, o ROI sólido e impulso do Super App já estão marcando aí novamente essa volta maluca de cobertura do Itaú, que muitos analistas falam que é o melhor banco de todos para investir. Tem novamente esse ROI sólido, foi quase 23%, não 28%. De ROI, foi muito topzera, é um banco extremamente sólido e, como todo mundo fala, é um banco que tem se adaptado às mudanças que o universo impõe. Comprou a XP, vendeu a XP, fez o Ion, tem feito trabalho tanto para a classe baixa, que é o que tem focado nessa reunião aqui, mas para a classe alta também, através do Personalité, que é mais ou menos, mas o Private vem com tudo, o The One também, então é um banco que tem conseguido sim conquistar tanto os boyzão, Mega Power, tanto a classe baixa também, que visa maior segurança do que os bancos digitais no psicológico, na verdade, porque no final do dia acaba sendo a mesma coisa, né? Mas psicologicamente não, né? O Itaúzeira ainda traz essa robustez de um bancão que vem conseguindo entregar bons resultados. E esse impulso do Super App aqui já é um movimento que vem lá de trás, acho que 2019, acho que eu fui para Minas Gerais com um convite do Banco Inter, que eles já vinham com essa ideia do Super App, mas antes disso, essa ideia vem lá da China, aquele app total que você pega com um telefone na mão e consegue fazer tudo. Compra seguro de carro, de casa, de viagem, compra a sua viagem, compra produtos internos também, consegue investir, consegue utilizar a conta do banco, enfim, essa integração desse Itaú One pode sim também trazer mais fluxo de seres humanos para dentro de casa e, obviamente, o Itaú consegue extrair mais suco da mesma laranja, que atualmente a base é bastante grande. A gente viu esse resultado também no Nubank, que cresceu a base gigantesca, depois foi só conseguindo extrair cada vez mais suco, fizeram com que as ações subissem, inclusive, até mais que Bitcoin no ano passado, Tanacão. Só que a janela de dividendos, principalmente para quem começou aqui, ó, depois da pandemia, não foi muito linda, maravilhosa, que não tem tanto histórico assim de investidores recentes que gostam de Itaú, inclusive, justamente por causa desse histórico de baixos dividendos que ela teve aqui. 2020 justificável, 2021 também, por conta da pandemia, o banco não podia distribuir tanto dividendo assim, era limitado pelo Banco Central, justamente para não dar a crise, conter possíveis crises financeiras. Então, isso aqui é justificável até. Aqui foi só tensão mesmo, né? Esperando muito inadimplência ainda. Isso aqui foi mais precaução. Mas esse ano já está subindo ali para 7,06 e vem provavelmente no começo do ano que vem um dividendo extraordinário. Inclusive o CEO toda hora vem falando desses dividendos extraordinários que estão vindo por aí. Amém, Tanaka. Receba! E aí depois a gente tem a queridinha ou odiosa Vale, que o Breno, que sempre comenta aqui no canal, eu sempre lembro das pessoas que comentam sempre, Breno Zeira, tamo junto, ele sempre fica bravo com a Vale, fala, meu Deus, essa Vale safada aí, todo mundo tá recomendando, e a bichinha só cai. Então, Vale, a gente está cansado de saber que é case de China, e como a China não está indo muito bem, só esse ano já caiu 25,71%, aí ela vai até 60 e 54, mais ou menos, depois volta para 64, vai indo assim, sobe, desce nessa loucura toda. Mas ainda é um case de China e é bom você saber. E ela já tirou também um elefante grande que ela tinha para resolver, uma bucha que ela mesma causou, tira por de passagem, que é o BOzinho de Vale em relação a Mariana. Então ela já tirou isso aí, vai conseguir pagar, não sei se foi justo ou não, obviamente, talvez nunca seja justo a quantidade de dano que ela causou em relação ao que ela vai pagar, mas já foi acertado esse rolê, o que é muito bom para o acionista da Vale, obviamente, Tanacão. Depois, como eu falei que é um case de Vale, a gente vai ter justamente essa flutuação aqui, o Ibovespa avança impulsionado por Vale e pares após pacote de estímulos da China, aí vai lá e sobe. Aí depois, decepção com estímulos da China, derruba ações da Vale. Então, vai ser essa gangorra até um dos lados ficar em cima paradinho, né? Ou a China vai, de fato, engrenar e vai conseguir ajudar a sua economia, ou vai dar uma lascadinha na Vale, a Vale vai ficar aqui na tristeza e, obviamente, que a China, nesse caso, não vai ter conseguido convencer o mercado dos estímulos que ela tem para fazer ainda na sua economia, Tanacão. E aí, os dividendos dos últimos tempos de Vale foram muito bons também aqui nessa época. Essa época foi muito bom, porque não sei se todo mundo lembra, mas estava se falando de muita tributação de dividendos. Então, para quem não sabe, também até pequenos empresários que distribuem dividendos, né, na época, no meu antigo escritório de assessoria de investimentos, a gente fala, mano, o que a gente vai fazer com o caixa? Véio? Vai distribuir agora? Não vai? Porque a gente estava com essa tensão toda, porque senão a gente, se a gente fosse distribuir dividendos,
obviamente a gente teria que distribuir antes dessa possível taxação para a gente não ser taxado também. E falar em antigo escritório do Japão, o japonês, todo mundo sabe, está na EQI Investimentos, a corretora que mais cresce nesse Brasil. Lá na EQI Investimentos a gente ajuda clientes acima de R$ 40 mil, tanto carteira de ações, para fazer dividendos sintéticos, opções também, para fazer renda fixa, mano, tem tudo lá, completo para você. Então eu sempre digo que é uma segunda opinião médica sem custo nenhum. Então para você que quer começar já 2025 engatado, vou deixar o link aqui, é só clicar que alguém da minha equipe liga para você. E se não ligou, me chama lá, porque a fila é enorme e às vezes demora muito. Eu estar aqui e fico até bravo. Sabe? Meu Deus, não me quer, a gente quer você sim, só que às vezes, graças a Deus, o serviço está grande e às vezes dá uma espaçada de tempo. Mas é só chamar o japonês aqui, comer o rabo, que a gente dá um jeito também, Tanakão. A próxima ação é uma que já foi, sim, queridinha do mercado, a Ambev, Tanakão, mas pelos resultados dos últimos tempos, na tristeza entre 12 e 14 reais, esse sinal que deu aqui agora. Ela ficou muito tempo de ladinho, mas esse ano já está subindo 4%. E hoje, olha o vral que deu aqui, Tanakão. Deu essa vralzeada bastante forte. E aí, obviamente, que Ambev, muita gente ficava shorteado nela, operando vendido, justamente que é um case difícil de crescer muito forte. Justamente porque é uma empresa já muito robusta, assim como Petrobras, e Vale, Itaú. É difícil dar aquelas chablauzeadas grandes. Porém, antes de um tempo atrás, era muito conhecido por pagar bons dividendos, né? Só que, como eu falei para vocês, muita gente acabou entrando muito vendido e aí pesou nas cotações de Ambevzinha safadinha, Tanacão. E essa vrauseada que ela deu entre ontem e hoje foi justamente porque o pessoal já está estimando esse pagamento bilionário de dividendos. Como eu falei, vai estar aqui o link para você saber quando ela vai pagar dividendos. Só clicar aqui bonitinho nesse relatório do BTG. E o que ela tem pago nos últimos tempos de dividendos é entre 5 e 5 e burdoada, aqui nessa região aqui, ó. Na média de 4 e pouco, tendo anos piores, obviamente, mas a Ambevzinha deve sim pagar bons dividendos, tanto esse ano quanto o ano que vem. É uma ação mais perene, né? Não é uma ação que, como eu falei, vai explodir, mas ela também já tem apresentado os melhores resultados, o que tem dando uma assustada nos vendidinhos, e aí fazem com que também ela consiga dar essa melhora na sua cotação. Só lembrando também, eu tá dentro, essa carteira de ações não necessariamente são com as melhores pagadoras de dividendos. Com uma carteira de dividendos é o resultado que às vezes importa. Então, obviamente que essas ações têm perfil de pagadoras de dividendos, mas não é a carteira que vai te pagar os melhores dividendos possíveis no D0. É sim também contando com a valorização. Então tem sempre essa mescla de boas pagadoras de dividendos, com uma mescla também de potencial de alta, Tanacão. E por falar em alta, a gente tem JBS que já subiu só esse ano 54%, quase 55%, Tanacão. A JBS voltou com tudo e também na parte de dividendos também, só que a maioria estão recomendando aqui como ela é a favorita aqui dos analistas para investir em dezembro, obviamente que é por conta do seu resultado, mas também por conta disso aqui, ó, surfar o dólar forte. E isso ajuda muito, mas muito mesmo, ações do tipo como a JBS, que tem boa parte da sua receita dolarizada, Tanakão. Então, pode ajudar bastante a JBS a distribuir maiores dividendos também, porque vem de um efeito não recorrente, que é o aumento do dólar. Isso pode ajudar novamente, como eu falei para vocês, a ter essa distribuição maior de dividendos. E ela pagou, na média dos últimos anos, 3,18, mas esse ano também ela já deu uma boa recuperada nos seus dividendos, 7,75, e para o ano que vem também ela deve pagar mais dividendos ainda, Tanacão. E a gente tem também a próxima ação, é a Vivo Telefônica Brasil. Ela já caiu nesse ano 2,2, então também a Vivo é uma ação mais perene, anda mais tranquilamente, não dá tantos sustos assim no coração do acionista, porém paga bons dividendos. Isso porque também esse ano deu uma boa notícia, porque ela decidiu distribuir 100% do seu lucro líquido em dividendo. Isso, a Vivozinha ajudou muito as carteiras que tem ela dentro, né? Porque a parte de telecom, para quem não sabe, é o T dos Best do Barça. Então, também tem receita muito mais previsível. A gente sabe que a Vivo, apesar de todas as reclamações que tem operadoras de internet, de telefonia móvel, a Vivo ainda domina o bagulho aqui no Brasilzão, velho.
E aí ela pagou nos últimos anos também de média 6,81 e vinha pagando dividendos tristes, né? 3,85 e 3,24 até agora nesse ano. Mas tudo indica que ela pode voltar a pagar bons dividendos em 2025, Tanacão. A próxima ação foi uma que vrauseou hoje a Eletrobras, porque também resolveu uma boa parte ali do seu BO com o governo. Na verdade, está em negociação ainda, tá bom? Mas é bem provável que isso avance. Só esse ano, a Eletrobras já tinha caído 13, 11,34. Deu essa vrauseadinha hoje aqui bonita, justamente por conta desse BOzinho que ela conseguiu resolver, que é não aportar mais dinheiro em Angra, caso o governo queira. Então, se o governo quiser, ele que aporte dinheiro em Angra 3, que é a parte nuclear do Brasilzão velho, né? Então, a gente não sabe se isso vai acontecer no Brasil, é bem provável, mas não vai ser mais de responsa da Eletrobras esse investimento e, obviamente, que libera dinheiro para ela investir em outras coisas ou também destinar para dividendos, Tanacão. Então, ela exibiu forte alta aqui, ó, após se tomar a discussão com a União. Isso é muito bom, como eu falei, para as ações de Eletrobras. Ela tem pago de média também nos últimos tempos 14,02, mas novamente também essa aqui foi loucura, tá vendo? Esse período aqui, loucura total. Olha aqui novamente, igual a Petrobras, olha o rombo que causou em todas as estatais e parece que a gente está vivendo o mesmo rumo, parece que essa prosa está tomando o mesmo rumo e hoje, nesse ano, ela já pagou 4,39, mas, como eu falei, ela deve pagar bons dividendos ano que vem também. E a próxima ação é uma das queridinhas dos barcianos, que é BBSE. É uma ação também que tem dado resultados ótimos nos últimos tempos, mas é uma ação que também é bem perene na sua cotação, também não dá grandes sustos nos investidores, mas vem pagando ótimos dividendos também. Ela subiu esse ano 4,49 e aqui, ó, esses últimos dias pelo menos, essa vrauseada que tanto ela quanto a Caixa a Seguridade dela foi por conta da recomendação do Citi, que aí vem um monte de fundo comprar, é uma beleza para as ações quando elas sobem de recomendação ali de neutra para compra pelos grandes bancos, gestoras e tudo mais. Então é uma ação que vem melhorando o seu resultado cada vez mais também, não foi impactada tanto pelo rural assim e conseguiu obviamente entregar um ótimo resultado esse ano e aí as suas cotações respondem à altura. Então ela continua sendo sim uma vaca leiteira e apesar dos dividendos não tão gordinhos assim, 7,52 é um ótimo resultado, mas ela deve voltar a pagar melhores dividendos também. A sua média histórica também é 6,88. Tá vendo? Eu sempre trago esse valor aqui de média, porque às vezes vocês acham que a ação paga 210 milhões de dividendos sempre, e não, né? Uma média não é tão assim gigantesca, assim mais de 2 dígitos, por exemplo, quando as pessoas principalmente comparam com as ações nos Estados Unidos que acabam pagando menos dividendos porque tem imposto lá. Eles fazem muito programa de recompra, inclusive algumas ações aqui que eu vou contar ainda para vocês estão fazendo esse mesmo programa de recompra de ações, o que é muito bom para os acionistas, Tanaka. Próxima ação também é uma das queridinhas do velho Barsi, Caixa Seguridade. Isso porque tem muito financiamento, segundo ele, cada financiamento vem com seguro habitação, que faz com que a Caixa tenha uma receita previsível muito grande. E aí a gente viu essa vrauseada, como mostrei para vocês, nessa recomendação do Citi, por exemplo, a Caixa Seguridade disparou 6%, justamente por essas recomendações de compra que é sempre bom você ficar de olho para poder pegar de repente uma ondinha safada aí, mas tem que ficar ligeiro, tá bom? Tem que ser tchum, tchum, e sair vazado da ação, porque aqui não se sustenta o preço por muito tempo, justamente por conta ou só por conta dessas recomendações. Então, Caixa Seguridade também deve pagar bons dividendos. E essa que, inclusive, foi um dos únicos cases de sucesso pós-IPO. A bichinha vrauseando demais. E ela tem conseguido, subiu muitos dividendos aqui, mas também está nessa média aqui de 7, bordoada. Como eu falei, média histórica dela é menor, obviamente, porque ela tem pouco histórico. No primeiro ano de operação, ela pagou pouco dividendo, tá, Nacão? E a próxima ação é uma transmissão premium. Eu vou contar uma trico dessas aqui. Essa aqui é a ação que toda mãe daqui do estado de São Paulo, pelo menos, fala: não sou sócio da CPFL não, e agora você pode falar que é sócio assim, inclusive que ela paga dividendos. E só esse ano ela caiu 16,14 também por cento. Então é, de repente, ali uma ação para você abrir esse seu zoinho e vrausear. A surpresa que eu falei que ia contar para vocês é isso aqui, ó. Não sei se você não sabe, mas ela é uma empresa chinesa. 83,71%.
é chinês, e por isso o pessoal acredita que, analistas de mercado, que ela está com uma gestão mais premium agora, que os chineses são malucos, olho aberto e trabalham pra caralho, né? Ou faz trabalhar pra caralho. Então a gente tem aqui CPFL Energia como uma das queridinhas também do mercado, média histórica 5,62, período aqui também sem pagar dividendos, mas ela tem ali conseguido esse ano subir o pagamento de dividendos, novamente aqui 2021 aquele pagamento fora da curva, justamente por conta da tributação ou possível tributação de dividendos. Então vamos ver se ela consegue pagar mais dividendos aqui, mais o patamar que ela tá bastante saudável. É que hoje em dia também tem um ponto, todo mundo se compara com a renda fixa, né? Você acaba não contando tanta valorização das ações, porque também estamos vivendo um momento triste das variações para quem está comprado novamente. Para quem está fora, falando novamente, isso é um ótimo momento para a entrada de ações. Mas aqui você sofre, não tem tantos dividendos gordinhos assim, quanto isso a renda fixa, Tesouro Direto está pagando quase 14% já, tem CDBs pagando 16%, crédito privado isento, pagando quase 14% também, IPCA mais 7%. Então, a competição para as ações de dividendos no curto prazo tá difícil sim, tá bom, Tanaka? Então, não julgue o amiguinho aí do outro lado, fala, não, comprei as ações, está chorando banho, porque de fato não entendeu ainda o mecanismo, né? E quanto mais você comprar agora, como o velho Barnes fala também, você recebe dividendos pela quantidade de ações. Inclusive, uma das estratégias utilizadas pelo velho Barnes é focar na quantidade de ações e aí esquecer a oscilação de patrimônio. Mas para nós, meros mortais, importa. E o coração dói cada vez que a gente vê as ações derretendo e você não ter dinheiro para comprar mais. Porque esse que é ruim, não ter dinheiro para você colocar mais, que é o nosso caso agora. 13º que vem para a gente poder comprar mais ações topzera pro longo prazo. E a próxima ação é a Copel, Tanacão. Copelzinha lá do Paraná, Companhia de Energia do Paraná. Ela vem já com uma gestão bastante boa, sendo que lá no Paraná, todas, tanto ela quanto a Sanepar, é muito bem vista pelo mercado. Ela recentemente vendeu alguns ativos, Copagás, por exemplo, que foi bastante legal. E, obviamente, ela conseguiu distribuir bastante dividendos e agora vem anunciando também recompra de ações, tá, né? Toda vez que tem recompra de ações, isso é muito bom para o acionista, porque ela está enxergando que o melhor negócio atualmente, ao invés de crescer ou fazer algum outro tipo de investimento, enxerga-se que o melhor investimento é recomprar. O que é mais barato? Recomprar as nossas próprias ações para trazer valor para o acionista, né? Então isso é bastante legal, esses programas de recompra, como eu havia comentado para vocês atrás que eu ia trazer. Então, Copelzinha no Vral, maluco, Tanacão, novamente 2021, maluquice total, na verdade, 6,3 aqui, e a gente teve nos últimos tempos também pouco pagamento de dividendos, mas também pode voltar a pagar bons dividendos ainda esse ano, Tanacão. Esse ano não, ano que vem, 2025. E a próxima ação também, adivinha? Queridinho do velho Barça, Klabin, tanto Klabin 4 quanto Klabin 11, a Unity você pode comprar. O velho Barça sempre prefere as mais baratinhas, normalmente a final 4 é a mais baratinha, mas no caso é sempre bom você ver qual está pagando mais dividendos, se é a final 4 ou final 11, que tem mais liquidez aqui, e se a 11 estiver pagando bons dividendos também, você sofre menos com cotação maluca das ações. Só esse ano está pagando 17,57, está pagando, ó, subiu, né, 17,57, e aí obviamente que também meias incertezas das commodities, Klabin, Suzano também, mas Suzano deu uma esticada maluca também. E Klabin, elas são refúgios do setor de celulose, tá? Então, quando o dólar sobe, isso aqui sobe, a variação do dólar está favorecendo muito essas ações. Só que a gente tem que ver também essa questão agora do Trump ali brigando com a gente, com os BRICS todos, falando em taxar 100% tudo que vier dos países BRICS. E aí a gente entra nesse maluco, num balaio de gato, porque se você antes investia em Suzano e Klabin, por exemplo, e outras empresas como Vale, Petrobras, JBS, como proteção contra a alta do dólar, agora a gente fica nessa corda bamba, né? Será que ele vai, de fato, taxar em 100%? Aí estamos lascados, Tanacão. Então, tem que ver como vai desenrolar, mas é bem provável que isso aconteça, na verdade. Os malucos aqui dos BRICS não são tão bobos assim, né? De tentar substituir o dólar, que o Donald Trump botando a verruguinha na mesa e batendo forte, Tanaka. E aí o dividendo dos últimos tempos, média 4,02, e aqui também a gente tem dividendos aqui, média 6, dos últimos 3 anos, pelo menos. Mas já viemos de uma alta forte,
Também a gente tem o projeto do Tableau, que pode dar uma browseada também aqui nos dividendos da Clabinzeira, Tanacão. E a próxima ação, também mesmo case de dólar, que é a Gerdau. Inclusive, o BTG fala no relatório que ela é vista somente como se fosse uma empresa exclusivamente do Brasil. Mas não, Tanacão. Aqui boa parte é dos Estados Unidos. Aqui, o Gerdau se destaca pela forte presença dos Estados Unidos, mas ela se destaca, mas a cotação dela é baseada como ela se fosse uma empresa BR brasileira. Então ela está descontada em relação aos seus pares internacionais e é por isso que o BTG acredita que ela pode também continuar subindo. Os dividendos estão bem gordinhos, hein? 12,36, mas como eu falei novamente, é uma média 3,81. Tirando 2011 também, deveria ser excluído de todas as contas de média, mas não podemos, que foi a realizada. Acredito que o BTG também volte, a Gerdau volte a pagar bons dividendos também no ano que vem, Tanacão. Então a gente tem essas ações, 3 ações que eu trouxe para vocês, focando em dividendos, Tanacão. E como eu falei, trouxe lá no começo, o foco dessa carteira é ser basicamente um guarda-chuva contra essa tempestade. Seria mais como uma tenda fincada no chão, né? Porque está mais seguro ainda. Porque tem outras empresas que pagam bons dividendos que eles até retiraram dessa carteira e incluíram outras empresas que eles acham mais seguras para passar esse momento de tormenta que estamos vivendo. Então, Tanacão, me conta aqui qual dessas ações você tem na sua carteira, se você gosta, ou tem alguma fora também que você está apostando aí para o ano que vem que vai ser boa pagadora de dividendos. Relatório está aqui embaixo. Falar em dividendos, vou deixar aqui para vocês os 5 ETFs que pagam dividendos mensais lá nos Estados Unidos, só que em dólar, Tanacão. O bagulho está bastante legal. E aqui desse lado eu vou deixar 3 formas de você comprar Bitcoin, desde o iniciante até mais avançado, que eu acredito que seja o melhor jeito.